Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos agora para a ferramenta talvez principal, tanto do nosso curso de controle digital quanto do nosso curso de processamento digital de sinais. Então, esse conjunto de áudios e vídeos aqui, né, ele é mais ou menos comum para essas duas disciplinas. Então, a gente vai fazer um material único para eles. Bom, antes de mais nada, eu sempre gosto de fazer isso nas minhas disciplinas, né? Apresentar um pouco daquelas pessoas que contribuíram fundamentalmente para aqueles tópicos das disciplinas, né? Das nossas disciplinas. E dessa vez eu apresento aqui o Hurewicz e o Louis Cauchy, tá? Que são dois pensadores bastante importantes, né? O Cauchy dispensa qualquer tipo de comentário, foi um dos maiores gênios da matemática, né? Das mentes mais brilhantes da matemática, né? E o Hurewicz, ele foi responsável por sedimentar as ideias da transformada Z e sua aplicação em sinais e sistemas discretos. Então, não vou fazer maiores apresentações, fica aí como uma curiosidade para vocês. A gente fala um pouco da vida deles, um pouco dos avanços que eles nos propuseram, né? Proporcionaram, e fica aí como uma, uma, uma curiosidade, um adendo aí para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco da transformada Z. Tá? Primeiro a gente vai definir essa transformada Z, vai ver algumas propriedades dela, porque depois a gente vai precisar disso muito no decorrer dos conteúdos, tá? Então, a gente já viu que a amostragem é o recurso pelo qual a gente obtém as variáveis discretas que a gente precisa utilizar. Então, a gente pega essa variável no tempo, tá? Tanto para controle digital quanto para processamento digital de sinais, e a gente idealiza a amostragem por meio desse amostrador ideal. Em azul aqui eu tenho o meu sinal no tempo, tá? Tenho uma chave abre e fecha, que pulsa instantaneamente coletando uma amostra do sinal analógico, do sinal contínuo, e essa única amostra, naquele instante de pulsar, ela vai para frente como um ponto discreto, como uma amostra discreta do meu sinal, tá? Essa chave, ela abre e fecha em tempos regulares, que é o nosso tempo de amostragem. Então, a cada tempo de amostragem, regularmente, ela vai lá e dá uma fechadinha e coleta um único valor. Para o início dos nossos estudos, a gente vai chamar essa variável discreta desse R estrela de T. Daqui a pouco a gente vai colocar uma notação um pouco mais natural para a gente, tá? E basicamente o que a amostragem ideal está fazendo para a gente é isso aqui. Eu tenho a curva azul, que é o meu sinal analógico, o meu sinal contínuo. Aqui, essas linhas verticais pretas, elas representam exatamente os instantes em que essa chave está fechando, os instantes de amostragem. A gente vai indexar esses instantes de amostragem no tempo através de um número inteiro k multiplicado por esse tempo de amostragem ts, tá? Então, de ts em ts eu vou fechar essa chave. 0 ts, 1 ts, 2 ts, assim sucessivamente. E cada vez que eu fechar essa chave, eu vou coletar um ponto, uma amostra, exatamente uma amostra desse sinal, tá? E essas amostras estão representadas aqui por bolinhas. É claro que essa forma de amostragem é uma forma idealizada, né? É impossível fisicamente fazer um amostrador que funcione exatamente desta forma. Só que, como a gente já comentou, do ponto de vista matemático, é muito mais conveniente a gente tratar a amostragem dessa forma do que, eventualmente, tentar descrever matematicamente como que a gente faz isso aqui na prática. Aí a matemática ficaria proibitivamente complexa para a gente fazer as análises que a gente precisa, tá? Bom, a gente já viu também que a variável amostrada, então, ela pode ser escrita como R estrela de t, né? Essa variável discreta aqui, ela é definida apenas desses instantes de amostragem. É igual a um somatório de k igual a zero a infinito, então, portanto, k é um indexador inteiro, nesse caso aqui natural, né, que a gente vai pegar apenas os maiores iguais a zero, de r de kts, ou seja, o valor da função contínua ou da função analógica no instante k vezes o ts, vezes o tempo de amostragem, multiplicada pela delta de Dirac de t menos kts. A gente viu que essa forma aqui ela me dá o valor do ponto, R de kts,
indexada por um impulso exatamente naquele tempo onde aquela amostra ocorre, tá? Que é o t menos kts. Então, se a gente tiver com k igual a zero, eu estou dizendo que é esse ponto aqui, ó, o r de zero com delta de zero. Se eu tiver o k igual a 1, eu tenho o r de ts. Então, é esse valor aqui indexado no tempo delta de t menos ts. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa forma matemática que a gente vai utilizar para descrever a nossa variável discreta. Tá? Bom, a gente já viu que a delta de Dirac tem uma propriedade muito interessante. Se eu tomar a integral dessa delta de Dirac multiplicada por qualquer função real, o valor dessa integral de menos infinito até infinito vai ser exatamente o valor da função no instante da delta de Dirac. Bom, a gente sabe também que a transformada de Laplace de uma função real, ela é uma integral. Ela é uma integral de f de t é elevado a menos st dt, tá? Então, a gente sabe o seguinte, olha, a transformada de Laplace de f de t delta t vai ser igual a f de zero. Porque a transformada de Laplace de f de t vai ser integral de menos infinito a infinito de f de t é elevado a menos st. Delta t está multiplicando ali. Então, essa integral de menos infinito a infinito, usando a propriedade delta de Dirac, ela colapsa, né? Ela converge para f de t, que é f de t é elevado a menos st, né? Então, esse argumento, o argumento da transformada de Laplace, quando t vale zero. E isso vai ser exatamente e elevado a menos st quando t é igual a zero vale 1. E f de t quando t é igual a zero é f de zero. Então, a transformada de Laplace de f de t delta de t ela é igual a f de zero. Se a gente aplicar a transformada de Laplace, então, nessa definição de R estrela anterior, vamos ver o que vai acontecer. Transformada de Laplace de R estrela de t, ela vai ser igual à transformada de Laplace de somatório de k igual a zero a infinito, de R de kts delta de t menos kts. Não fiz nada. Simplesmente peguei aquela definição do R estrela e coloquei aqui dentro do argumento da transformada de Laplace. Uma outra propriedade da matemática que a gente conhece é o seguinte. A integral é um somatório. É um somatório, como qualquer outro. A única diferença é que ele é um somatório infinitesimal, mas é um somatório. Portanto, o somatório de uma integral ele pode ser comutado. Então, o somatório de uma integral ele pode ser a integral do somatório. E vice-versa. Então, no caso aqui da transformada de Laplace, que é uma integral, a integral do somatório, a gente pode trocar os termos. A gente pode passar o somatório para fora e a integral do Laplace para dentro. Então é isso que a gente está fazendo. Estou pegando esse somatório aqui, pluft, colocando antes da definição da transformada de Laplace. O R de kts, ele não depende de tempo. Ele não depende da variável t. Ele já é um valor já indexado em kts. Então, esse R de kt é uma constante no tempo para um dado k. Então, esse R de kts ele também pode cair fora da transformada. E aí a gente vai ter somatório de k igual a zero a infinito, R de kts, a transformada de Laplace de delta t menos kts. Bom, mas aí você lembra que a transformada de Laplace de delta t menos kts é igual à integral de menos infinito a infinito da função delta de t menos kts vezes o núcleo da integração é elevado a menos st dt. Tá? Se a gente fizer essa integração de t com t tendendo de zero até infinito, você vai ver que isso vai convergir para e elevado a esse argumento aqui, né, e elevado a menos s, que é o núcleo da integração, vezes o tempo em que aquilo ocorre, que é kts. Então, a transformada de Laplace de R estrela de t, ele vai ser o somatório de k igual a zero a infinito de r kts e elevado a menos ks-ts. Bom, essa aqui é a forma da transformada de Laplace, então, do meu sinal discreto, para esse tempo de amostragem, para esse sinal r de t ou esses pontos r de kts. A questão aqui é o seguinte, a gente vai fazer neste momento uma mudança de variável.
Lá pro pessoal de controle digital, a gente vai esmiuçar mais o que está por trás desta mudança de variável. O pessoal de processamento digital de sinais, a gente não vai fazer isso, mas o pessoal de controle digital, a gente vai explorar um pouco mais o que está por trás dessa mudança de variável. O que a gente está fazendo? O que a gente está querendo de fato aqui? Tá? Mas nesse momento, a gente vai considerar simplesmente isso como uma mudança de variável. Tá? Então, a gente vai trocar aqui nessa expressão esse E elevado a STS por uma nova variável, uma variável Z. Tá? Quando a gente fizer essa mudança de variável, Z igual a E elevado a STS, a gente vai definir um mapeamento entre esse plano S e o novo plano Z, dessa variável Z, que ela é vista do plano S como E elevado a STS. Tá? Então a variável S ela é transmutada para a variável Z por meio dessa exponencial que está aí no meio do caminho, tá? Entre esses dois domínios. E isso vai dar origem ao que a gente chama de transformada Z. Então, num primeiro momento, a transformada Z ela é derivada da transformada de Laplace, só que ela tem algumas características que são mais interessantes para a gente do ponto de vista de controle, e por isso a gente vai estudar bastante essa transformação lá em controle. Para o pessoal lá de processamento digital de sinais, essa mudança de variável é uma mudança de variável que simplesmente a gente vai considerar como sendo uma mudança de domínio, para tratar o meu sinal discreto no mundo Z, porque lá fica mais fácil eu fazer as coisas que eu preciso em controle em processamento digital de sinais. Mas tem muita coisa por trás dessa mudança de variável. E aí o pessoal de PDS, né, que tiver interessado em entender um pouco melhor como que isso se processa, por favor, assista aí o nosso material aí de controle digital, tá? Eventualmente, se você for fazer uma disciplina de controle digital no futuro, não se preocupe com isso, você vai ver com detalhes o que está por trás dessa mudança de variável. Bom, então, usada essa mudança de variável, a gente vai definir a nossa nova transformação, né? Então, a transformada Z de uma função contínua R de t, que vai ser a mesma coisa da transformada Z de R estrela de t. Note que aqui, primeira coisa que a gente precisa falar, esse Z estilizado pra gente, ele vai denotar o nosso operador transformada de Laplace. Desculpa, transformada Z. Tá? Então, sempre que a gente vê esse Z aí, a gente está querendo denotar que a gente está fazendo uma transformação transformação Z. Tá? Um outro detalhe muito importante é o seguinte. Obviamente, a transformada Z ela só se aplica a sinais discretos. Então, ela só se aplicaria ao R estrela de t. Quando eu estou colocando aqui a transformada Z da função contínua R de t, eu não posso me esquecer que eu só estou analisando a transformada Z dessa função contínua, ou dessa função analógica, nos instantes de amostragem. Tá? Então, a transformada Z de R de t, ela significa que a transformada Z de R de t, quando t é igual a KTS. E apenas nesses casos. Porque é apenas nesses casos que eu tenho o R estrela de t. Ou o R estrela de KTS. Tá? Então, a transformada Z de R estrela de t, ele vai ser igual ao somatório de K igual a zero a infinito, do R de KTS, ou seja, os pontos dessa transformada, dessa função discreta, tá? Z elevado a menos K. Tá? Então eu tenho aqui uma nova transformada, né? Uma transformada que ela já não é mais uma transformada integral, ela já não é mais uma transformada infinitesimal, ela é uma transformada discreta, no sentido que ela se transforma em um somatório, né? Então são pontos, tá? A função que eu estou tratando é sempre uma sequência de pontos R de KTS, e o núcleo da minha transformada é o Z elevado a menos K. Tá? Bom, então, a transformada Z de uma função f de t ela é definida como transformada Z de f de t quando t é igual a KTS, tá? Desculpe aqui, a gente vai... Acho que tem um errinho aqui, tá faltando um KTS aqui, tá? É igual a transformada Z de f colchetes de K, que é igual a f de Z. É a outra forma que a gente vai usar para denotar essa transformada Z, né? A letra maiúscula da função com o argumento Z, que é igual ao somatório de K igual a zero a infinito do f de KTS, Z elevado a menos K.
Bom, e aqui eu já falei um pouco de notação, eu vou repetir essa notação aqui, tá? Porque essa notação vai ser bem importante para a gente não se bagunçar quando a gente estiver tratando domínio contínuo e domínio discreto, domínio analógico, domínio digital, tá? Então a gente vai ter a seguinte notação daqui para frente. Quando eu falar f, abre parênteses, KTS, eu estou designando a função contínua f de t igual a KTS. Eu estou dizendo que eu estou tratando a função contínua quando t é igual a KTS. Tá? Ou seja, o valor do sinal no instante de tempo discreto. T igual a KTS. Quando eu colocar o f de k entre colchetes, eu já estou falando do sinal discreto no instante k. Ou seja, eu estou designando, eu estou designando esse instante, essa função, para um instante discreto enumerável pela variável k, que é um número inteiro. Nesse caso, é um número natural. Tá? Então, quando eu fizer isso, quando eu colocar f de k entre colchetes, para mim já está implícito qual que é o tempo de amostragem. Eu já sei implicitamente qual que é o tempo de amostragem que eu estou usando. Seja porque eu estou dizendo quanto que ele vale, o tempo de amostragem vale tanto, e aqui me desculpem, é um TS também, preciso também corrigir esse TS aqui, tá? Eu já sei qual que é o valor desse TS, ou eu já estou tratando um problema no domínio digital pelo qual ou para o qual eu já passei pelo processo de discretização e que, portanto, para processar esse sinal do ponto de vista digital, não me interessa mais o tempo de amostragem que eu usei para produzir o sinal digital. Tá? Então, ou esse tempo de amostragem está implícito, eu já sei, ele está guardado, armazenado numa gavetinha, ou para o meu problema que já está no domínio discreto, eu já não preciso mais desse valor, porque eu já tenho apenas os pontos discretos e eu não tenho interesse de voltar por tempo contínuo. Tá? Obviamente, se o f de k, entre colchetes, for o sinal discreto proveniente da amostragem de f de t com o tempo de amostragem ts, isso significa que o f de k é igual ao f de kts para um k dado, para um dado k. Tá bom? Alguns exemplos aí de transformada Z, né? De cálculo da transformada Z. Vamos considerar lá o nosso sinal degrau unitário, né? Que é aquele sinal que ele é 0 para t menor que 0 e 1 para t maior ou igual a 0, tá? A transformada de Laplace para um dado tempo de amostragem, ela é dada por transformada Z de U de t é igual ao somatório de k igual a 0 f de kt, ou u de kts, só que o u de kts vale 1 para k maior que 0. Então 1 vai sumir ali, não precisa colocar o 1 ali, né? Z elevado a menos k. Tá? Então a transformada Z do degrau unitário é esse somatório aqui. Somatório de k igual a 0 ao infinito de Z elevado a menos k. Do estudo lá de séries geométricas infinitas, né? Se resgatarem lá da matemática, o estudo de séries, né? A gente sabe que esse somatório aqui dessa exponencial, somatório de k igual a 0 é infinito, de a vezes x, em que a é um número real e x é uma variável também real, elevado a k, esse somatório aqui ele converge para esse resultado final, 1 sobre 1 menos ax, se o módulo de ax é menor que 1. Então, se o módulo desse argumento ax aqui, onde a é um número real qualquer, e x é a variável daquela série, né, a variável daquela série infinita, se esse módulo que é menor que 1, eu posso afirmar que esse somatório converge para este valor, 1 sobre 1 menos ax. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e aplicar nesse somatório aqui, né? Lembrando que eu tenho aqui, ó, z menos k. Então, eu posso pegar aqui z elevado a menos 1 elevado a k. Aí eu caio aqui embaixo. Se eu aplicar essa ideia aqui, eu vejo que a transformada z de u de t, que é a transformada z de u estrela de kts, que é igual a que é igual a transformada z de u abre colchetes de k, é igual a z sobre z a menos 1. Então, essa aqui é a expressão discreta, tá, da minha transformada z de um degrau unitário para um dado tempo de amostragem. Ok? Alguns sinais extremamente interessantes para a gente aqui, tanto no curso de controle digital quanto no curso de processamento digital de sinais.
O primeiro é o degrau unitário discreto, que a gente coloca lá como U de K menos A, tá? Então, seja A um número inteiro qualquer, e agora a gente já está no mundo discreto. Então, qualquer indexador de tempo para a gente são indexadores inteiros. Então, vamos pensar que o A é um número que pertence aos números inteiros. A função U de K menos A, ou seja, é um degrau que começa com K maior ou igual a A. Esse degrau de K menos A, ele é definido como 0 se K é menor que A, 1 se K é maior ou igual a A. O sinal pulso unitário, que ele tem um pouco a ver lá, na verdade ele tem propriedades muito parecidas com a delta de Dirac, né? O pulso unitário delta de K menos A, novamente é um pulso deslocado de A, de uma quantidade A de passos, tá? Ele é 0 se K é diferente de A e 1 se K é igual a A. Uma propriedade muito importante da função pulso unitário é a seguinte. Se f de K é uma sequência discreta qualquer, então o somatório de K é igual a menos infinito até infinito de delta de K menos A f de K é igual a f de A. É muito fácil mostrar isso. Muito mais fácil, por exemplo, do que mostrar a delta de Dirac. Basta você saber que o delta de K menos A só vale 1 quando K é igual a A. E aí, você pegar esse K igual a A e aplicar na f de K, você chega no f de A. Então, para provar isso aqui, discreto é filé, tranquilão. Propriedades muito importantes da transformada Z que vão fazer toda a diferença para a gente, tá? Da mesma forma que a transformada de Laplace, a transformada Z é um operador linear. E não era para ser diferente. Como ela é derivada da transformada de Laplace, ela carrega em si muitas das propriedades da transformada de Laplace. E o fato de a transformada Z ser também um operador linear, ela nos ajuda muito quando a gente está tratando sistemas discretos provenientes de equações de diferença no tempo contínuo. Tá? Equações diferenciais no tempo contínuo. Ou seja, quando a gente está tratando um sistema dinâmico linear, isso vai dar origem a um sistema dinâmico discreto, também linear. E a gente precisa que o nosso operador, né, transformada Z, que é o que a gente vai usar para o mundo discreto, também seja linear. Senão bagunça tudo. Tá? E para nossa felicidade, a transformada Z também é linear. Então, se a minha função f de k é uma combinação linear de duas funções discretas E1 de k, E2 de k, por meio de coeficientes a e b reais quaisquer, a f de z vai ser a mesma combinação linear das transformadas z das respectivas funções. Tá? Então isso aqui pra gente é um fato muito importante. A gente tem também as propriedades de translação. Basicamente, eu quero escrever a transformada z de uma função transladada por meio da transformada z da função original, em que ela não foi transladada. Então, seja um n pertencente aos naturais positivos, tá? E a sequência discreta é de k qualquer. A transformada z, a transformada z da translação real em atraso, U de K menos N, E de K menos N, U de K menos N. E aí vamos entender um pouquinho isso aqui. Translação real em atraso. Isso quer dizer que o valor que eu estou coletando da função está atrasado em relação à função original. Por exemplo, pense na função E de K, original. O primeiro ponto da função E de K, ele ocorre em K igual a zero. O mesmo ponto em E elevado a K menos N ocorre em em K igual a N. Então ele está atrasado. Eu tenho que esperar chegar no K igual a N para coletar o mesmo ponto que eu tinha em E de K. Para a gente não ter problema em escrever essa transformada Z em função da transformada Z do E de K, eu tenho que considerar que todos os valores para K menor do que N sejam iguais a zero. Porque senão eu não consigo escrever o E de K menos N em função do E de K. Por isso a gente está multiplicando aqui pelo degrau unitário atrasado de N. Então, E de K menos N, U de K menos N, isso significa que a função E de K menos N ela está atrasada de N passos da E de K original e quaisquer pontos de E de K
menos N que sejam que tenham K menor que N, eu estou zerando. É isso que eu estou fazendo aqui. Se eu tomar a transformada Z, então, de E elevado a K, de E de K menos N, U de K menos N, isso aqui vai ser igual a Z elevado a menos N E de Z. Tá? Já a transformada Z da translação real em avanço, a translação real em avanço, eu estou fazendo o contrário. O ponto E de K, que ocorre em K igual a zero, ele ocorre antes, no instante anterior, em E de K mais N. Então, o que vai acontecer? Quando K é igual a menos N, eu tenho o valor de E de K. Então, está ocorrendo antes, eu estou avançando. A E de K mais N está me dando a resposta antes da E de K. Mais uma vez, eu vou tomar o cuidado aqui, na E de K mais N, de tirar quaisquer valores com K menor que zero. Exatamente para eu poder fazer o match entre E de K mais N e o E de K. Tá? Então, a transformada Z de E de K mais N e U de K é igual a Z elevado a N, que multiplica E de Z, menos somatório de K igual a zero até N menos 1 de E de K, Z elevado a menos K. Então, esse cara aqui está exatamente para compensar os pontos que existem, que possam existir no E de K menos N, mas que não existem no E de K. Então, eu estou subtraindo eles aqui exatamente para as duas coisas cravarem. A prova desses dois teoremas, ela não é difícil, ela fica como um exercício, a gente sempre gosta de colocar isso como um exercício nessa etapa de transformada Z. Ela não é difícil, ela tem umas pegadinhas que depois que você pega, você fala assim, é óbvio que é isso, tá? Mas fica aí como exercício para vocês. Da mesma forma, se eu tenho uma função discreta f de k e um a inteiro qualquer, tá? Então a transformada da translação complexa é elevado a k f de k. A gente vai ficar um pouco mais claro por que isso é uma translação complexa. Porque quando eu pegar uma função no tempo e multiplicar por uma exponencial também no tempo, quando eu ver lá na frequência, isso significa uma translação em frequência. Vai ver isso no momento. Em algum momento a gente vai ver isso. Então a transformada de Laplace da translação complexa é AK f de k, ela vale f de z quando z, o argumento da transformada z, é igual a z é elevado a menos a. Tá? Então isso aí é o f de z é elevado a menos a. Tá? Teoremas do valor final e valor inicial são dois teoremas que a gente usa bastante, sobretudo o teorema do valor final e sobretudo para o curso de controle digital. No curso de processamento digital de sinais a gente não usa muito essa propriedade. Tá? A gente usa ela talvez como um recurso para prova de alguma coisa, mas ela não é assim pelo menos num primeiro momento, ela não é uma propriedade que vai dominar um curso, por exemplo, de processamento digital de sinais. Então, seja a sequência discreta f de k e a sua transformada z. Então, eu conheço a transformada z da função discreta f de k. O valor inicial de f de k ele pode ser calculado pela transformada z da seguinte forma. F de 0 é igual o limite de z tendendo a infinito de f de z. Naturalmente, esse limite tem que existir. Então, o limite de z tendendo a infinito de f de z tem que ser um valor, não pode ser infinito. Tá? Se esse limite existir, eu tenho f de 0. Tá? E o valor de f de k final, o valor com k tendendo a infinito, ele pode ser calculado como limite de k tendendo a infinito de f de k é igual ao limite de z tendendo a 1, z menos 1 multiplicado por f de z. Novamente, a função f de k ela tem que ter um valor final. Tá? Então, o f de k, quando k tende a infinito, tem que convergir para um valor, não pode explodir. Tá? E limite de z tendendo a 1 de z menos 1 f de z também precisa convergir, precisa ter um valor. Tá? Então, por isso que tanto no teorema do valor inicial quanto no teorema do valor final, os limites têm que existir, senão a coisa não rola. Se esses limites existirem, eu posso calcular o valor final e o valor inicial tanto no tempo quanto na variável z por meio desses teoremas aí. Tá? Existem várias outras propriedades da transformada z, tá? Algumas extremamente interessantes que a gente usa o tempo todo, outras que a gente não usa tanto assim, tá?
Então, por exemplo, se eu tenho aí duas sequências discretas f de k e g de k e as suas respectivas transformadas z, f de z e g de z, eu tenho, por exemplo, a reversão no tempo, como que a transformada z de f de menos k, dado que eu conheço f de k. Uma multiplicação por uma exponencial que não é exponencial com e na base, por exemplo, a transformada z de alfa, um número real, elevado a menos k, f de k, como que a gente faz essa conta? Tá aí, é igual a f de alfa z. Diferenciação complexa, como que a gente faz a transformada z de k multiplicado por f de k? Tipo, consegue mostrar que isso é a derivada da f de z em z. Conjugação complexa, a gente usa essa conjugação complexa para alguma coisa em processamento digital de sinais, tá? A transformada z do f estrela de k, então é um número, é conjugado, tá? Então pensa que o f de k é um número, é uma sequência de pontos discretos, mas é uma sequência de pontos, sequência de números complexos, tá? Então vamos pensar que eu tenho um sinal complexo que eu estou amostrando. Isso vai me dar um f de k complexo, em que os valores, as amostras são complexas. Se eu tomar o conjugado dessas amostras, tá? Então eu pegar o que for mais j, eu trocar por menos j. Se eu tomar a transformada z desse f estrela de k, né, dessa função conjugada, isso é igual a transformada de z conjugado conjugada. Eu pego f de z conjugado, calculo quanto que é a transformada z desse f de z conjugado e faço o conjugado novamente. E uma propriedade extremamente importante, tanto no curso de controle digital quanto no curso de processamento digital de sinais, é a propriedade de convolução, né? Que se eu tenho f de k convoluído com g de k, convoluído aí, a gente vai usar essa notação aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a f de z, g de z, ou seja, vai ser o produto das transformadas z. Pessoal, essa questão de notação ela é muito complicada, tá? Às vezes dá bastante polêmica, por exemplo, um asterisco aqui, um asterisco aqui. É importante que o estudante, né, o engenheiro, ele saiba o contexto em que essas notações estão sendo utilizadas. Por exemplo, se eu estou fazendo um código no computador, eu sei que o asterisco não é uma convolução. Se eu estou dando uma resposta no Moodle, eu sei que esse asterisco lá no Moodle não pode ser convolução. Isso é uma multiplicação, porque lá no Moodle eu escrevo as fórmulas por meio de multiplicação é um asterisco. Se eu estou, por exemplo, fazendo alguma demonstração que envolve o processo de convolução, eu sei que esse asterisco aqui é uma convolução. Eu não posso misturar as coisas. E se eu estou tratando de uma conjugação de um número complexo, eu sei que esse asterisco aqui não é convolução. Esse asterisco ele é uma conjugação de um número complexo, tá? Então, assim, é muito importante que o engenheiro, o bom engenheiro, ele esteja atento. Tanto a notação tem que ser coerente com a notação, mas também no contexto que essa notação está sendo usada, né? Porque senão a gente começa a achar que asterisco é só convolução, ou asterisco é só conjugação, ou asterisco é só multiplicação, e aí a coisa não rola, tá? Então ser sempre muito atento com notação, mas o contexto dessa notação também é muito importante, tá? Bom, pessoal, para transformada Z, a gente usa frequentemente tabelas, tá? Então, a gente, tanto transformada Z quanto a transformada de Laplace, tá? É um cálculo um pouco tedioso. No caso de transformada Z, a gente vai ver alguma coisa especial, diferente do que a gente viu em transformada de Laplace, tá? Então, mas de toda forma é muito importante a gente ter em mãos uma boa tabela de transformada Z, tá? Eu estou aqui apresentando para vocês uma tabela que ela tem duas partes, que contempla as principais funções que a gente vai usar nos cursos de processamento de sinais e no curso de controle digital, tá? Então aqui eu tenho a função no tempo, tá? E aqui eu escrevi as funções no tempo contínuo, no tempo analógico, tá? Mas para você ver essas mesmas funções aqui no tempo discreto, basta que você use aquela notação nossa. Basta substituir nesses tempos aqui, no T minúsculo, né? K igual a TS. Se você ficar aqui e colocar no lugar desse Tzinho, K igual a TS, isso aqui tudo para você vira uma função discreta, tá? Naquele instante TS, KTS, em que TS é o tempo de amostragem. Aqui está a nossa tabela de transformada de Laplace, né? Os nossos termos de transformada de Laplace quando T é uma função contínua, né? No tempo.
E aqui está a nossa tabela de transformada Z para essas mesmas funções depois que elas foram discretizadas por um tempo de amostragem TS. Bom, então a gente vai usar extensivamente essas tabelas, a gente vai descobrir... Bom, na transformada de Laplace a gente já sabe que achar esses termos aqui é um processo de integração, e para voltar à integração inversa. Mas para achar isso aqui para transformada Z, a gente pode usar a integração. E a gente vai ver como que faz isso. Mas há outros recursos que a gente pode usar para obter esta tabelinha aí também. Tá bom? Mas isso aí vai ficar para cenas dos próximos capítulos. Tá? Bom, essa é a primeira visão nossa da transformada Z, tá? Com isso a gente vai conseguir trabalhar muita coisa nas nossas disciplinas, tá? Eventualmente, se a gente precisar complementar alguma coisa, a gente faz isso ao longo do tempo, tá? E aí a gente vai colocando novos materiais aí, tanto de controle digital, quanto de processamento digital de sinais, quanto de sistemas de controle aí para fazer uma lembrança, né? Um flash, um remember aí das coisas, né? E fica aí à disposição. Bom, isso aí fica para um próximo capítulo. Neste momento eu gostaria de mais uma vez solicitar, né, para que vocês se inscrevam aí no canal do LASC aí do YouTube, para que vocês recebam sempre informações e vídeos atualizados aí daquilo que a gente estiver postando. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu pela atenção. Até a próxima. Tchau!